Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, agradecendo a você, nossa audiência fiel, por estar aqui comigo toda terça-feira, às 8h30 da noite, no canal 8.2. E hoje, no nosso programa especial, nós estamos aqui com o pré-candidato a deputado federal e também vereador Zé Ricardo. Seja muito bem-vindo, vereador. Olha só, é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui de volta, né, para poder estar tendo esse diálogo do debate político. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Olha, vereador, o senhor já tem uma história, uma extensão política muito grande, muito significativa. É conhecido nas redes sociais e também pelo seu eleitorado como Zé da Kombi. E hoje está ocupando um cargo, né, uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. Já se colocou como pré-candidato a deputado federal, mas hoje já possui um mandato. E dentro desse mandato, nós queremos saber como é que está lá na Câmara Municipal de Manaus, como é que está a sua atuação como vereador, desde os imbróglios da mudança, né, de gestão, de governo, como é que está se dando essas adaptações? Olha só, primeiro, para mim é uma grande honra poder representar a população no mandato de vereador. Todos os mandatos são importantes, federal, estadual, vereador, e ainda mais vereador de Manaus. Manaus é a maior cidade da região norte e da Amazônia, a 7ª maior cidade do Brasil. E por isso que a nossa luta pela cidade, pelo povo, pelas políticas públicas. A gente lamenta que as gestões que nós estamos tendo não estão tendo um olhar de planejamento, de organização. Por exemplo, saneamento. Continuamos com problemas sérios em relação a abastecimento de água, tratamento de esgoto, do lixo. Eu apresentei, agora recente, um projeto de coleta seletiva. Nós temos que aproveitar o lixo e gerar renda no bairro. Eu apresentei um projeto para reduzir a taxa de esgoto, porque se cobra um absurdo nessa taxa de esgoto. A tarifa de água já é elevada. E mais 80%, e normal seria 100%, eles baixaram só para 80%, o valor do esgoto sobre o valor da água. Então eu apresentei proposta para reduzir isso, porque isso vai favorecer as famílias que hoje estão gastando um dinheirão para pagar água e o esgoto. E tem gente aposentada, pessoas idosas, que não tem capacidade para pagar tudo isso aí. Também eu vejo que a população sofre por conta do transporte, vamos dizer, da mobilidade urbana, porque não tem um projeto mais amplo, que eu defendo que tenha um metrô de superfície, o chamado BRT, que é corredores exclusivos, e a nossa luta pela educação, pelos professores, é uma luta assim, muito forte para poder ter condições melhores nas escolas. Recente agora, a nossa luta é para que na escola tenha vamos dizer assim, o apoio escolar para os estudantes com autismo. Sim. E a prefeitura não está cuidando disso, então essa é uma luta minha também, de que tenha profissionais para atender todos os estudantes, não só com autismo, neuroatípicas, que precisam, têm o direito. Então são muitas pautas da cidade que a gente está aí participando, lutando, e é claro sempre aquele olhar para o interior do estado, porque tudo que acontece na capital tem reflexos também no interior. Então quando eu falo que tem que melhorar a saúde aqui, saúde especializada, os hospitais, significa melhorar o atendimento em Manaus, mas também no interior do estado. Então, por isso que eu defendo que tenha investimentos na área de exames, por exemplo. Hoje as pessoas estão no sistema de regulação do Estado. Demora para fazer um exame. E é injusto, é cruel com muitas famílias pobres, que não tem como fazer particular, e fica numa fila e nunca sabe quando vai ser atendido. Então, isso vale para Manaus e vale para o interior. Então, todo esse trabalho está sendo muito importante agora, e a experiência de ter sido vereador facilita muito. Facilita muito, inclusive para a pré-campanha de deputado federal, que eu estarei realmente participando esse ano como pré-candidato, depois como candidato a federal, porque é uma forma de a gente ajudar o Amazonas e o interior do estado. Olha, a gente vai acompanhando e dentre essas situações, principalmente na Câmara Municipal de Manaus, a gente sempre vê aquela movimentação dos vereadores que se identificam como oposição, como situação, como independência. O senhor, na sua opinião, em qual caminho o senhor se enquadra por aí? Olha só, eu entendo que o papel do parlamentar, do vereador, do deputado, ele tem que ser o legislador e também o fiscalizador. Sim. Até porque isso está escrito na Constituição. Para que se elege um vereador?
para legislar e fiscalizar. São essas palavras que estão lá. E é verdade, porque olha só, fazer projetos, todo dia eu recebo propostas para fazer projetos e eu encaminho. Os outros vereadores também. Mas a parte de fiscalizar, a aplicação do dinheiro, o orçamento, os gastos, os contratos, os serviços. Ora, eu recebo denúncias todo dia. Hoje de manhã já recebi de novo. Problema de buraco nas ruas, né? Lixo espalhado na cidade, crateras que vão se formando em lugares lá e amanhã complica a vida da população. Sim. E no momento de chuva, agora é verão, né? O verão já agora começou, mas no período de chuva, falta de drenagem. Então, o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar. Não é para ser inimigo do prefeito. Eu não sou inimigo, eu não trabalho para isso. Meu trabalho é falar em nome do povo. E é isso, esse é o político que o povo quer. E o povo quer que o político preste contas. Por isso, eu tenho essa prática de prestar contas do trabalho. Eu aprendi com o Praciano que uma forma direta de prestar conta é conversar direto, é na praça, é no terminal, é em cima da Kombi. E é por isso que toda semana eu estou em cima da Kombi prestando conta do trabalho. E o povo vê isso, o povo quer isso, o povo quer ver o político trabalhando e dando satisfação, trazendo um retorno para a sociedade, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer o ponto que nós estamos conversando aqui com a nossa audiência, estamos acompanhando, né, a situação da nossa cidade, do nosso estado, e aqui também é um meio da gente aproximar o político com a nossa população. Então, muitas vezes, nós recebemos no Convergente também algumas denúncias, algumas situações, e fica um questionamento. Hoje, qual a prioridade que o senhor vê para a cidade de Manaus? Qual é o nosso principal gargalo? Como nós podemos melhorar a nossa cidade? Olha só, uma cidade que não para de crescer, como é o caso de Manaus, se a gente for pegar as várias áreas de responsabilidade da prefeitura, do governo, cada uma delas tem algum assunto prioritário. Então, por exemplo, na mobilidade urbana, nós temos o trânsito está cada dia mais difícil, complicado, e acidentes, todo dia tem acidentes. E mortes, só esse final de semana morreram mais de 4 ou 5 pessoas em acidentes. Fora os acidentes que deixam a pessoa com sequelas, com problemas de saúde para a vida inteira. Então, esse é um assunto urgente, cuidar do trânsito, cuidar das ruas, fazer a manutenção correta. Tem vários acidentes que acontecem exatamente porque tem os buracos. Você tem as obras também da empresa de água e de esgoto, que cava lá os buracos na rua, não tapa direito. Então, isso causa um prejuízo, um transtorno e um perigo para muita gente. Então, essa é uma prioridade, é um assunto urgente, cuidar da mobilidade, o transporte, o trânsito, as ruas. A outra está relacionado, diria assim, essa expansão da cidade, moradia, áreas de risco, áreas que alagam, situações onde famílias acabam perdendo tudo, um período mais de chuva, de alagações também. Então a cidade tem que ser mais planejada, porque olha só, tu sabe qual é o orçamento da prefeitura? É mais de 12 bilhões de reais. Era 10 bilhões e meio, aumentou para 12. Aumentou o recurso da prefeitura, pode fazer Sim. muito mais. E a outra é na área dos serviços, como é o caso da saúde e também na área da assistência. Nós temos aí a necessidade do município ter um centro de diagnóstico. Eu defendo que o município faça um grande investimento para os exames. A pessoa vai lá na UBS, é atendida pelo clínico geral ou pelo pediatra, e aí ele passa um exame. Quando é exame de laboratório, a prefeitura encaminha e tem, às vezes, uma rapidez. Quando é exame de imagens, aí não, aí coloca no Sistema de Regulação do Estado, o SISREG, aí não tem data certa para fazer. Então, eu defendo que tenha um centro de diagnóstico de imagem do município, de grande porte, para atender, assim como a expansão, né, de unidade de maternidade, né, de pronto-socorro para a área de expansão, como é a zona norte e oeste. Então, é investimento na saúde. Então, essas coisas são urgentes para a vida da população. E é isso que nós estamos lutando e defendendo, e eu olho como uma área estratégica para a Prefeitura de Manaus e para o município, né? Muito feliz de entender melhor, né, o seu posicionamento enquanto vereador. E nós sabemos que tem uma eleição a caminho. E dentro e em virtude dessa eleição, sei que o senhor ainda vai estar no seu cargo, sei que o senhor ainda vai estar trabalhando. E nós queremos saber, até o final do ano, caso o senhor venha a ser eleito e o senhor, né, vá
assumir um outro cargo, quais serão suas prioridades para serem concluídas enquanto vereador? Não, eu vejo assim, o vereador ele tem que trabalhar, e quando você está num cargo, e está cargo eletivo, você tem que trabalhar até o último minuto, até o último dia. Eu faço muito isso. Eu trabalho na Câmara, eu estou lá presente, eu não falto, eu sou um dos vereadores assim, mais presentes lá, mas não adianta só estar lá na Câmara, bater o ponto e nunca ir para a tribuna, como tem vereador que raramente você ouve alguma coisa, é um vereador só de redes sociais. E ele não está lá com o povo, ouvindo as pessoas. Então eu estou na tribuna, e é o que eu pretendo continuar, mas eu estou lá na comunidade, nas visitas, toda semana, fiscalizar a escola, fiscalizar a unidade de saúde, ir lá no bairro, ver a situação das ruas, essas denúncias que tem. Também cobrar, por exemplo, que a prefeitura tenha mais atenção às pessoas idosas. E eu estou aí também num processo que envolve discutirmos o dinheiro para favorecer os idosos. Assim, na política das mulheres, eu apresentei projetos para também enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, tudo isso eu pretendo continuar lutando até o final. E, sendo eleito deputado federal, os mesmos assuntos nós vamos defender a nível federal, principalmente para trazer recursos para cá. Eu, quando fui deputado federal, trouxe muito recurso para a educação e para a saúde. São prioridades. Para a escola técnica, para o Instituto Federal, eu consegui 49 milhões de investimento. Toda a escola técnica, todo o Instituto Federal no interior tem investimento que o Zé Ricardo conseguiu. São 17 municípios, cada um deles tem lá um recurso que a gente conseguiu de emenda parlamentar, que o deputado federal pode trazer para o Amazonas. Assim como a Universidade Federal, foram 27 milhões para a Universidade Federal, uma parte em Manaus e os 5 campos do interior, para ter restaurante universitário. Também a Universidade do Estado, que nenhum deputado federal tinha colocado dinheiro para a Universidade do Estado. E nós estamos falando de mais de 30 municípios com estrutura completa da UEA. E para lá foram 24 bilhões. Todos os municípios do interior onde tem UEA, onde tem IFAM e onde tem UFAM, lá teve investimento do Zé Ricardo para ajudar os estudantes, para criar oportunidades. Então, como deputado federal, a gente tem condições de fazer tudo isso e muito mais. Por isso que nós estamos pré-candidato a federal para poder ajudar Manaus e ajudar o interior do estado. Olha, eu gostaria de muitíssimo lhe agradecer por entender um pouco mais como é que está a sua atuação na Câmara Municipal de Manaus, como é que está a sua visão, né, para a cidade de Manaus. Mas agora nós vamos entrar no quadro favorito aqui do debate político, que é o nosso jogo das cartas. Você aí, que é nosso telespectador especial, que sempre gosta, né, da polêmica que se gera a partir daqui, mas apesar de muitas pessoas entenderem de uma forma polêmica, eu sempre digo que acho muito importante o jogo das cartas, que é pra gente entender as opiniões, as uniões, alianças, divergências que podem existir entre os políticos aqui do nosso estado. Então ele convida a tirar sua primeira carta. Vamos lá, vamos pegar a primeira mesmo, né? Perfeito. E aí, o que acontece? Você pode mostrar para a nossa câmera. É o senador Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga está já como pré-candidato à reeleição para o Senado e há pouco nós mesmos estávamos conversando aqui sobre como se daria o apoio do PT para os candidatos. E aí nós gostaríamos de entender em relação ao Senado, como é que está o apoio do PT para o Senado e também do Zé Ricardo. Ah, sim, claro. Não, primeiro o Partido dos Trabalhadores já teve uma definição no sentido de defender também, indicar um nome próprio para o Senado, que é o Marcelo Ramos. Então, um dos nomes para o Senado é o Marcelo Ramos, que nós estamos defendendo. Mas como o povo vai votar em 2 pessoas, então o partido também está em diálogos políticos com o MDB, onde é o candidato Eduardo Braga. E a tendência é ele ser esse segundo nome, né, já que vamos levar 2 nomes para a população. Então a tendência do partido é fechar com o MDB, até porque esse é um diálogo a nível de direção nacional e essa é um pouco a diretriz, dialogar aqui e construir a nível nacional para poder ter o apoio ao governo Lula. Como o Eduardo Braga já confirmou que vai apoiar, né, a reeleição do presidente Lula, então naturalmente aqui o partido também deve fechar o apoio ao nome dele para a reeleição para o Senado, além de levar o Marcelo Ramos, portanto, junto o Eduardo Braga, como sendo os 2 nomes para essa eleição. O senhor, além de político, é também
um eleitor, uma pessoa assim como eu, um cidadão realmente. E dentro desse sentido, como o senhor avalia o senador enquanto a atuação parlamentar dele, de 0 a 10? Olha só, ele foi governador, já foi parlamentar local e senador. E nessa gestão agora, olhando agora mais recente, por conta do governo Lula, eu acho que foi um dos senadores mais atuantes, junto com o Omar Aziz, trazendo investimentos e benefícios para o Amazonas. Eu acho que isso vai ser avaliado pela população, todo esse desempenho dele para beneficiar o estado do Amazonas. Como o governo Lula tem um grande carinho com o Amazonas, logicamente ele facilita para todo mundo, né? Porque o Lula deu prioridade também para garantir a Zona Franca de Manaus. Então, e o Eduardo Braga estava, né, exatamente na comissão principal tratando da reforma tributária, então conduziu muito bem no sentido de garantir a continuidade dos incentivos fiscais aqui da Zona Franca, que é o grande sustento econômico do estado do Amazonas. Sim. Então, essa condução, entre várias outras, com certeza é uma das grandes justificativas de estarmos juntos, tanto no governo Lula e nessa aliança, para poder, nessa eleição, ele ser um dos nomes que vamos estar apoiando aí, né? Perfeito. Então, gostaria de lhe convidar para a sua próxima carta. Agora vamos tirar aqui do meio, né? Fique à vontade. Pronto. Aqui. Temos o Coronel Rosses, que é seu companheiro lá na Câmara Municipal de Manaus, é vereador e também está pré-candidato, né, para deputado federal. Como é que o senhor avalia? Antes, na verdade, de nós entrarmos no Coronel Rosses, eu acho que é muito interessante a gente conversar sobre essa questão da polarização. Porque hoje, nessa eleição, principalmente, nós estamos acompanhando estudos que indicam que a polarização seguirá, mais uma vez, direita versus esquerda. E nós estamos acompanhando todas as movimentações que está se dando na direita, em alguns partidos está tendo uma certa divisão, e gostaríamos de saber em relação à esquerda. A esquerda, ela se encontra em que estado? Está unida, está desunida? Como é que está a situação dela? Olha só, no geral, a esquerda no Brasil, ela sempre foi, vamos dizer assim, a protagonista dos grandes debates e de transformações na sociedade. E lutou pela Constituição, lutando pela redemocratização e sempre apresentando nomes, que é o caso do Lula, o nome principal. Então o Lula foi candidato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ganhou na 4ª vez. Sim. Depois foi reeleito, aí indicou a Dilma, foi eleita, reeleita. O Lula foi perseguido, foi aprisionado injustamente com processos, tudo foi inocentado, saiu, ganhou a eleição de novo. Então a esquerda está presente na vida da população e nas melhorias de um modo geral. Então agora, esta eleição, que é a reeleição do presidente Lula, é uma avaliação daquilo que a esquerda está fazendo e, portanto, os benefícios, e uma comparação talvez ao governo passado. O governo passado, de direita, de ultradireita, né, de extrema-direita, foi um governo de retrocessos, de retiradas de direita. O Amazonas, por exemplo, do governo passado, só perdeu, não ganhou nada, não teve obras, não teve investimentos e ainda tinha as ameaças contra a Zona Franca de Manaus. Já no governo Lula é o contrário, investimentos, crescimento, economia, maior nível de emprego e a Zona Franca de Manaus consolidada. Então não é só de ser direita e esquerda, é assim, aquilo que já foi feito. O Lula, a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, junto com os aliados, só trouxe coisa boa para o Brasil e para o Amazonas. Agora, o outro lado, não sei o que eles querem de projeto, não sei qual é o projeto deles, eles estão bem divididos, não tem proposta efetiva, não vejo nada de positivo que possa trazer essas candidaturas ou essa turma ainda da extrema-direita. Que, aliás, a extrema-direita é um perigo para o país. Ser de direita não é problema, é um posicionamento. Agora, a extrema-direita, em nenhum lugar do mundo, né, se aceita, porque são extremos que não constroem. É o ódio que muitas vezes é estimulado, né, a divisão. Ora, no Brasil sempre tivemos direita, esquerda, mas nunca havia o ódio. Uma divisão que até famílias ficaram divididas. Então ela tem que ser combatida. Agora, o diálogo com a direita, com as pessoas que querem construir, desenvolver, com ideias diferentes,
Isso é parte da democracia. Sim. É a essência da democracia. E é isso que a gente defende, né? Em relação ao Coronel Rosses, houve uma polêmica em relação a ele, e eu estou trazendo essa polêmica porque o senhor é um defensor dos professores e da educação. E ele teve uma polêmica relacionada ao UFAM. Ele esteve aqui no debate político e trouxe uma explicação também em relação a essa polêmica, onde ele disse que estaria ali, pois é contra a questão da doutrinação ideológica que poderia estar ocorrendo supostamente na Universidade Federal do Amazonas. Eu gostaria que o senhor opinasse em relação a esse acontecimento, porque foi um acontecimento que gerou muita repercussão, né? E que houve também sinalizações da UFAM em relação a esse acontecimento do próprio professor, que houve ali um embate com o coronel. E como é que o senhor vê essa situação, tanto de uma suposta ideologia colocada na UFAM, quanto também com essas movimentações que estão sendo feitas, tanto da direita quanto na esquerda, nas universidades do Brasil, né? Olha só, primeiro que a universidade é o lugar das ideias, é o lugar da ideologia, é o lugar do debate. É o lugar, por essência, da discussão, das ideias diferentes. Sim. Ideologia vem de ideias. Eu defendo umas ideias, outra pessoa defende outras ideias. Isso é ideologia. Agora, esse discurso, a doutrinação ideológica, nem ele sabe explicar o que é isso aí. Ou seja, é uma crítica em relação ao posicionamento, provavelmente, de quem é do campo mais da esquerda, que defende, né, a justiça social, que combate a fome. Porque ser de esquerda é lutar por direitos, né? Uma coisa positiva. Ser de direita, pelo que a gente percebe, é aquele que se acomoda, acha que está tudo bem, acha que está bom. Ele não se esforça para mudar injustiças que tem. Sim. E na universidade, eu fui lá também para defender os professores, para defender os estudantes, contra o posicionamento do vereador. Porque o vereador foi lá no sentido de intervir nas posições livres dos professores ou dos estudantes. Eu também não tenho direito de chegar lá, se alguém da direita tiver, estudante de direito, estiver fazendo alguma manifestação, defendendo algumas ideias, alguma coisa, eu não tenho direito de ir lá impedir, ou tentar impedir que ele se manifeste. Eu tenho o direito de ir na universidade, como qualquer vereador tem, qualquer vereador pode falar, pode questionar, pode até falar contra qualquer ideia que não concorde, mas ele não tem o direito de intervir e no direito dos outros se manifestarem. Então isso que aconteceu, foi lá para tirar, para arrancar cartazes, isso e aquilo, de algo que ele não concordava junto com outros lá. Não é esse o caminho, aliás, não é esse o papel nosso de vereador. Eu acho que nós podemos ir na universidade, fazer o debate, mas nós temos que estimular que os estudantes livremente possam decidir o que estão defendendo e tudo mais lá. Então eu fui lá, fiz o meu contraponto, né, fui contrário a esse posicionamento do vereador, porque nós não podemos alimentar um ódio e impedir qualquer tipo de manifestação. Nem eu posso ser impedido, nem ele, nem o estudante, nem um professor. Sim. Acho que cada um tem a liberdade, sim, de ir lá se posicionar, inclusive ele, inclusive eu. Mas impedir o outros fazerem o mesmo, não, nós não podemos, né? Perfeito. Agora a sua próxima carta. Vamos e lá. A última. Então pronto, vamos lá. Aqui, Maria do Carmo Cefaí. Temos a pré-candidata a governo do Estado, Maria do Carmo Cefaí, ela que faz parte do Partido Liberal. Primeiro gostaríamos de saber quem o PT vai estar apoiando, né, para o governo do Estado, a sua opinião, para quem o senhor vai dedicar a opinião e como é que o senhor avalia a candidatura da professora Maria do Carmo? Então, no caso, o Partido dos Trabalhadores já tomou uma decisão no diretório e vai estar apoiando o aliado do presidente Lula, do PSD, que é o Omar Aziz aqui no Amazonas. O PT, na eleição passada, na Aliança Nacional, apoiou candidaturas ao Senado do PSD em vários estados. Sim. Um foi o Amazonas, outro foi Minas Gerais, outro foi Bahia. Então o PT não lançou candidato ao Senado, apoiou do PSD, todos ganharam e todos apoiam o governo Lula. Então é uma estratégia nacional. E agora, para o governo do Estado, a conversa é a mesma, no sentido de apoiar, né, o governador apoia a reeleição do presidente Lula, o PT apoia a eleição dele para o governo. Então isso já está decidido dentro do partido. Em relação a Maria do Carmo, a empresária, que é pré-candidata, ao menos está se colocando até agora, né, eu acho assim que ela
ela não tem a mesma experiência, naturalmente, né? É gestora de uma instituição de ensino, se coloca uma empresária de sucesso nessa área. É claro que ela omite o fato de que não é ela, né, que comanda mesmo a instituição, o marido dela, que é da família Lins, que são a família de irmãos que estão sempre no poder e sempre usufruíram do poder estadual, nacional, né? Tanto que o irmão do marido dela é deputado federal e está sempre apoiando quem está no governo. Um dia desse estava com o Bolsonaro, agora está com Lula, antes estava com a Dilma, antes estava com o Fernando Henrique. Então é uma turma que está acostumado a estar agarrado ao governo e receber seus benefícios. E as faculdades particulares, elas foram muito beneficiadas no período do governo Lula. Na expansão do ensino superior, no aumento de ofertas, o governo federal, além de investir mais na universidade pública, também favoreceu bastante as universidades privadas, que é o caso dela. Então ela, em resumo, ela não deveria estar reclamando do Lula, ela deveria estar elogiando o Lula, agradecendo o Lula todo dia, porque a família, o empreendimento está maior, estão mais ricos graças ao Lula. Na hora que faz uma crítica, isso é até uma ingratidão de quem está aí sendo beneficiado. Então é minha crítica política. Quanto à pessoa dela, eu não tenho nada a falar, é uma pessoa, né, da nossa sociedade que está aí se dedicando, está num partido, que eu acho que até que ela está no partido errado, que ela podia estar num partido outro do campo da direita, mas não da extrema direita, porque não tem sentido estar na área da educação e estar num partido de extrema direita que mais prejudicou a educação no nosso país. Fora isso, ela tem a liberdade de ser candidata, de se posicionar, como todas as outras pessoas têm interesse na política, né? Correto. Agradeço muito por ouvir a sua opinião, por participar do nosso quadro aqui do Jogo das Cartas. Espero que você tenha gostado de opinar um pouquinho sobre. E agora nós vamos entrar com foco realmente nas nossas eleições que estão se aproximando. Tá com um pezinho aí já chegando realmente num momento muito decisivo dela. E dentro dessa situação, vamos começar falando sobre BR-319. A BR-319, principalmente nesse ano de 2026, está sendo muito falada, está sendo de bastante polêmica. E a primeira questão que eu quero lhe fazer aqui é o porquê que o senhor acredita e ao que o senhor adere o fato da BR-319 ainda não ter saído. Então, já é antigo, né, essa luta, diria assim, para que a BR-319 possa ser plenamente asfaltada, totalmente. O governo Lula, governos anteriores, junto com a Dilma, asfaltaram 200 quilômetros de Manaus, rumo a Porto Velho, e de lá para cá, uns 200 mais ou menos. E ficou essa história do meio, uns 400 e poucos quilômetros aí. Sim. Que é uma área, tem áreas indígenas, áreas de preservação, conservação, e áreas que precisaria ter os licenciamentos ambientais. Então passaram esses anos, vários governos, isso nunca foi resolvido, porque precisava de vontade política. Diziam que a Marina era contra, não aprovava. A Marina, ela é contra a devastação, mas ela já disse aqui em Manaus, né, uma das últimas vezes, que o problema não é ela, o problema não é o Ministério. Se fosse ela o problema, estava resolvido, mas ela estava fora do Ministério há 14 anos. Então não foi resolvido porque não é essa a razão. É porque faltou decisão sobre os licenciamentos, investimento e o dinheiro. Agora o presidente Lula já decidiu, não, nós vamos cuidar. O Lula esteve em Manaus, esteve lá na BR e assinou já todos os documentos de liberação para as contratações através do DENIT. Então agora a coisa anda. Claro que tem que ter recursos, já foi garantido para esse ano, mas tem que ter para o ano que vem, para que ao começar não pare a recuperação. Então é uma grande conquista do governo Lula, por isso que eu estou também com o Lula, né? Eu sou pré-candidato a federal, exatamente para ajudar o Lula a encaminhar projetos como esse, da BR-319, investimentos, por exemplo, também no Polo Naval, que ele fez quando ele chegou aqui. E eu sou economista, então é uma área que eu acompanho muito. Então, uma vez como deputado federal, a gente tem como acompanhar de perto todos esses investimentos, cobrar a liberação mais rápida, para que isso gere emprego aqui em Manaus e no interior do estado, muitos municípios do interior. Então a BR-319, agora com a decisão do Lula, agora a coisa anda, agora vai.
Ótimo. E olha, um ponto que a gente também vem acompanhando são também muito relacionados com a questão da economia do nosso estado, é uma outra medida econômica que vai além da Zona Franca de Manaus. E aí, dentro desse ponto, não excluindo a Zona Franca de Manaus, porque é muito importante, o senhor, caso venha se tornar deputado federal, o que o senhor propõe, como o senhor avalia um novo método econômico aqui para o estado do Amazonas? Olha só, talvez não tenha grandes novidades, nós temos que colocar em prática muita coisa que já foi debatida e proposta por estudiosos, encontros, programas de governo. Por exemplo, nós temos que desenvolver o interior do estado, Sim. Então essa é uma prioridade. A Zona Franca de Manaus está consolidada, graças ao Lula. E aí os incentivos estão valendo até 2073 e só a Amazonas pode conceder incentivo. E isso, o resultado disso é recursos, por exemplo, de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Nós estamos falando de 2, 3 ou mais bilhões por ano de um recurso que tem que ser investido no Amazonas. E hoje está muito ligado ao polo industrial. Então, uma das lutas é que esse recurso vá para investimentos em segmentos que geram emprego no interior do estado. E as áreas, turismo, por exemplo, produção de alimentos, turismo ele não tem grande impacto ambiental, mas você tem que criar infraestrutura, o olhar para o interior. Todo mundo quer conhecer a Amazônia, todo mundo quer conhecer a Amazônia, todo mundo quer conhecer as águas, os rios, a floresta, os povos indígenas. Essa é uma prioridade que eu vou batalhar. A outra é a produção de alimentos. Sim. Nós compramos muito alimento de fora, então produzir alimentos, investir na agricultura familiar, aumentar essa oferta de alimento mais barato. Nós temos que industrializar aqui peixe, botar numa lata e vender fora também. O açaí, que é um exemplo para a grande produtora, Amazonas também já é grande, mas cuidar de essa cadeia produtiva do açaí, desde lá de Codajás, Anuri, de cada município, a coisa lá ter fábricas e gerar emprego lá. Eu defendo que toda essa turma que é formada no Instituto Federal, Universidade Federal do Interior e também a UEA, todos os cursos dessa área, todo mundo seja contratado para ser técnico, para dar assessoria. Então, assim, eu tenho vários projetos que beneficiam geração de emprego, trabalho, renda, no interior e na capital, além da história da Zona Franca. Então, são dois segmentos, a área do turismo, a área da produção de alimentos. Mas aí eu podia falar de minérios, que não é a minha área, nessa produção de beneficiamento, né, de gás, isso e aquilo. E tem a área da biodiversidade, que aí você tem que investir esse dinheiro do P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Esses bilhões têm que ir para essa área, para você produzir medicamentos, produzir muita coisa a partir dos princípios ativos da nossa floresta, da biodiversidade. Então, se pegar bem, são 3 segmentos assim que é viável, tem condições, já tem muita coisa pesquisada, avançada que podemos fazer. Só a Embrapa tem 20 a 30 produtos na área de alimentos desenvolvidos para aumentar a produtividade, aumentar a quantidade e melhorar a renda de quem produz. Tudo isso eu já acompanhei e uma vez eleito deputado federal, nós vamos colocar em prática para poder ajudar o desenvolvimento do estado do Amazonas. Olha, infelizmente nossa entrevista está chegando ao final, nosso papo está maravilhoso, mas eu espero que quando a eleição de fato começar, o senhor possa retornar aqui enquanto candidato de fato para poder termos um outro tipo de conversa. Esse momento ele é muito importante para que a gente possa aproximar seus pensamentos da nossa audiência. Desde já agradeço a sua participação aqui, mas antes de finalizarmos eu quero lhe pedir que deixe uma mensagem, um pedido para os nossos jovens que vão ter a oportunidade do primeiro voto nessas eleições de 2026. Muito bem. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui conversando com você, falando da política. E a política, eu digo sempre para os jovens, um dia desse eu dei uma palestra na universidade e também numa comunidade, falando exatamente sobre a política. A política, ela é necessária, ela é parte da nossa vida. Mesmo que a gente ache, não tenho nada a ver com a política, mas todas as decisões políticas, elas afetam a vida de todo mundo, e principalmente dos jovens. Todas as mudanças que nós tivemos na sociedade vieram a partir de mobilização dos jovens que se envolveram. A luta, por exemplo, da meia passagem aqui em Manaus e no Brasil é a luta dos jovens. As melhorias na universidade, nas escolas, até mesmo dos professores, são os jovens.
Então o jovem precisa se interessar pela política, participar, ele vê alguém e lutar por ele para ser eleito, lutar pelas ideias, pelas propostas, pelos projetos. E é o jovem que ajuda, portanto, a melhorar a vida da pessoa ou das pessoas na sociedade através da sua participação. Então, votar é um ato fundamental, mas escolher alguém e lutar por ele, batalhar para ele ganhar e depois cobrar para que ele trabalhe, esse é um bom caminho para o jovem estar participando da política e, quem sabe, no futuro também ser candidato. Então, um abraço aí a toda a juventude, muita confiança, sempre esperança, porque é a esperança que move a gente também. Sempre um momento novo. Toda eleição é um momento de esperança. Um abraço do Zé Ricardo, do Homem da Kombi, e eu prezo muito a prestação de contas. Então, o jovem é aquela voz que pode cobrar dos políticos que preste contas daquilo que estão fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. E muitos jovens estão me vendo lá em cima da Kombi fazendo isso toda semana. Valeu, um abração aí para vocês. Tudo de bom. Perfeito, muito obrigado pela sua participação e agradeço a você, nossa audiência de todo o estado do Amazonas que está aqui conosco, os nossos municípios do nosso coração que sempre aqui estão com o nosso compromisso firmado de toda terça-feira às 8h30 da noite, está aqui conosco falando de política, de assuntos que agregam a você, a sua educação e também lhe preparam para as eleições. Então aqui foi Letícia Barbosa, agradeço muito a sua audiência e até a próxima.